capítulo 9. Do verso 1 ao 14. Diz assim a palavra de Deus. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo, no dia 14 deste mês. Ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos. A celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai. Segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Ouvi alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhes: estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem. Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhes Moisés: esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa do Senhor. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebração, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela não deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Santo Deus, quando abrimos a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz, colocamos-nos humildemente diante do Senhor, clamando o Teu socorro, a Tua ajuda, discernimento, de maneira que, de modo prático, o Senhor fale conosco nessa manhã e possa trazer glória ao Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nesses dias de embate político no Senado, anteriormente na Câmara, especialmente no Senado, quando você vê um nível diferente de argumentação, de discurso, né? Uns 2 dias eu passei um tempo ouvindo e vendo os debates e de maneira interessante, aprendi algumas coisas que são bem práticas naqueles que fazem discurso. Mas um ponto que me chamou a atenção, dentre muitos pontos, foi um requerimento, uma questão de ordem que foi levantada. Um assunto que já tinha sido tratado e já tinha sido, então, passado pelo crivo daqueles que estavam pertencendo àquela comissão, e tinha sido resolvido e dado um veredito final pelo presidente da mesa, por aquele que era o relator da comissão. Naquele momento, não o relator, mas o presidente especificamente, naquele momento, surgiram questões, porque depois de ser tratado o problema, eles voltaram o assunto mais na frente. E ele deixou que o assunto corresse de novo. Então, trouxe à ira alguns membros da comissão, dizendo: ora,
A lei é clara. O que diz, uma vez que o assunto foi tratado e resolvido, ele não pode nem mais ser citado no debate, porque o assunto já está resolvido. Então você não pode trazer à tona um assunto que já está resolvido. Aí eu falei, puxa, é um argumento extraordinário esse, né? Porque realmente ele mostrou na lei. Então o presidente disse assim: se apenas o livro fosse suficiente para resolver os problemas da nossa reunião, não precisaria de alguém para ser presidente. O livro por si só resolvia. É por isso que precisa de um presidente, para saber com moderação quando a gente abre a oportunidade e quando se fecha a oportunidade dentro desse discurso. Eu tenho um papel de moderador desse processo. Então eu uso a lei e vou apertar e afrouxar de acordo com a necessidade do processo. Mas, se não fosse assim, para que ter alguém aqui? Se era só seguir uma regra. A aplicação da regra é necessária, né? Mas isso me chamou a atenção, e quando eu estava lendo esse texto, me veio à memória. Porque como pastor, como um conselho de igreja, nós lidamos com situações que às vezes não são tão claras na Bíblia. Não é? Ora, o apóstolo Paulo lidou com uma situação muito parecida de complexidade lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Quando a lei diz, a lei é completamente oposta a casamento misto. É bíblico isso, inequívoco isso. Não é? Não se pode ter casamento misto. Isso é pecado, diz a Escritura Sagrada. Mas aí ele está falando de uma cultura, de um povo que vive dentro de uma estrutura, onde eles casam entre si. Mas e agora, quando o evangelho sai dos limites da Palestina e alcança o mundo, como é isso? Aí então surge um problema. Deus salva o marido e não salva a mulher. Deus salva a mulher e não salva o marido. Ficou um casamento misto. Sem que eles tenham feito o casamento misto por vontade própria. Tornou-se um casamento misto. E agora? Aí o apóstolo Paulo então vai ter que lidar com a situação. Ele diz, ora, digo eu, não o Senhor. Aí muita gente acha que Paulo está dizendo, isso aqui é opinião pessoal. Não. Ele está dizendo, ora, não é o Senhor, porque a lei ela não trata desse particular. Mas baseado na lei, baseado nos estatutos do Senhor, baseado nas Escrituras, eu digo, porque Paulo vai dizer na frente, porque eu também tenho o Espírito Santo. Isto é, eu sou inspirado por Deus. E ele vai dizer, digo eu, não o Senhor. Que não se aparte, que não se separe. Somente se o incrédulo quiser se apartar. Mas o crente não deve se apartar. Só se o incrédulo quiser se apartar. Se ele quiser, libera. Porque foram chamados para a paz e não para viver em guerra nesse sentido. Você percebe que nós lidamos com situações como essas. Paulo vive uma situação como essa e a igreja, em momentos específicos, também tem que lidar com questões que são diferentes. Então, às vezes, você tem pecados na igreja que são os mesmos, mas recebem tratamento diferente. Porque contextos diferentes, pessoas diferentes, histórias diferentes, eles vão requerer que você tenha sabedoria como lidar com cada caso. A lógica bíblica chama aqueles que lidam com a Escritura para ter sabedoria. O que acontece aqui é exatamente um caso como esse. Veja, há uma lei restrita, uma lei estabelecida, que deve a lei da Páscoa, não é? A celebração da Páscoa. E essa lei, ela foi estabelecida pelo Senhor com regimentos específicos, regras específicas, e que não pode ser quebrado. Ela tem um dia, 14 do primeiro mês. Mês de Abib, dia 14 desse mês. É o dia que se celebra a Páscoa. O texto começa, por favor, volte comigo para o nosso texto específico. Então, surge a questão. Ele vai ordenar, veja, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo, entenda, da sua saída da terra do Egito. Então você tem Êxodo 12, para Números 9, você tem um ano se passou.
Lembrando que de Êxodo 40 para Números, você vai ter, para o livro de Levítico, você vai ter especificamente um mês. Mas de Êxodo para Números, agora você tem um ano. Daquele texto de Êxodo 12 para esse texto de Números 9, passou exatamente um ano. E o texto diz, ora, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo, celebre os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. Então, veja, irmãos, aqui no tempo determinado, a seu tempo, assim como as estações têm o seu tempo, a festa tem o seu tempo. É nessa data. Aí ele vai dizer qual o tempo. Verso 3. No dia 14 deste mês. Que mês? O primeiro mês do ano. Lembrando que o primeiro mês do ano é o mês da libertação do Egito, do cativeiro egípcio, como está registrado em Êxodo, no capítulo 12. No dia 14, né, deste mês, ao crepúsculo da tarde. Interessante que, literalmente, essa expressão, ela não é simplesmente ao cair da tarde, mas ela é entre tardes, entre pôr do sol. Você tem um pôr do sol e outro pôr do sol. Então, ela acontece no meio deles. Interessante que essa é a linguagem quando fala também no Evangelho, quando fala da ressurreição no sábado. Até alguns críticos vão dizer, tá vendo? Não foi no domingo, foi no sábado. Sábado, porque é sábado no plural. Sábados é porque entre sábados, entre esse sábado e aquele sábado. Então foi no primeiro dia da semana, que é o dia seguinte ao sábado. A mesma coisa que você tem entre tardes. Você vai fazer nesse período, de um dia até o fim do outro dia. Aí continua o texto. Segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Então, mais uma vez, a ênfase você vai fazer na data certa, com o ritual certo, com a ordenança estabelecida por Deus. Você não vai criar nada, você não vai inventar nada, segundo tudo o que eu te ordenei. Nada disso pode ser distinto. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai. Segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Veja aqui a prescrição da lei e a prática da lei. Ele faz tudo o que Deus lhe ordenou. Só um ponto importante aqui, irmãos. Eu preciso já fazer essa ponte por alguns aspectos fundamentais que nós vamos ver lá na frente. Mas a Páscoa da Antiga Aliança, ela é o sacramento da Santa Ceia do Senhor na Nova Aliança. A Páscoa, ela é a Santa Ceia do Senhor na Nova Aliança. Ela é instituída por Deus, veja, um ponto fundamental para que se saiba que um sacramento da nova aliança é praticado deve ser praticado pela igreja, não é? Se esse sacramento ele é único e exclusivamente estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo. Veja, a ceia do Senhor foi instituída por Cristo. Esse é um ponto fundamental. Ele estabeleceu esse princípio. Ora, e quando ele o fez, ele estabeleceu regras. A Páscoa era celebrada nessa data aqui, como o texto escreve, e a ceia foi instituída em substituição à Páscoa. Abra sua Bíblia comigo, por favor, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, por favor. Mateus 26. É um capítulo grande, mas a gente vai ler versos anteriores. Veja, verso 17 do capítulo 26.
No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Veja, o contexto aqui é do preparativo para a Páscoa. Eles estão celebrando a Páscoa. No verso 20, o traidor é indicado, nós vamos muito bem saber disso, não é? Então, no verso 26, enquanto comiam o quê? A Páscoa. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoando, partiu Deus aos discípulos, dizendo, veja, tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecado. Você percebe que aqui o Senhor, no dia da celebração da Páscoa, institui a Santa Ceia, substituindo isso de modo direto. Trazendo então um princípio claro. A mesma maneira como era celebrado a Páscoa, deve ser celebrado a ceia, de acordo com a prescrição divina, de acordo com o mandamento do Senhor. Ele não é praticado segundo o nosso próprio entendimento, é praticado segundo a própria palavra de Deus. Daí, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, por favor, no capítulo 11, que é o texto utilizado para a celebração da ceia do Senhor na igreja, especificamente a partir do verso 23, ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Veja, ele estabelece um critério. Você não pode participar da ceia na impureza. Você não pode participar da ceia indignamente. Assim também, aqueles que estivessem contaminados na Páscoa não poderiam participar da Páscoa. Daí, deixando esse texto um pouco, veja só, no versículo, voltando lá para o nosso texto de Números, por favor, veja que o padrão é exatamente o mesmo padrão. No capítulo 9 de Números, ele diz assim, no versículo 5, então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo que o Senhor ordenara. Aquilo que o Senhor ensinou em Mateus 26 foi ensinado por Paulo e praticado pela igreja. A Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Agora, houve alguns que se acharam imundos, verso 6, por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Eles estavam imundos, contaminados. Interessante, irmãos, que ele vai colocar aqui dois pontos importantes associados à impossibilidade do indivíduo de participar da ceia ou da Páscoa, no caso específico do texto. Primeiro, contaminação. Você está contaminado. Entende que aqui é uma linguagem externa, obviamente, não é? Entende que a contaminação do morto, nada contaminava alguém mais do que o tocar em alguém morto, no sentido de que da impureza. Mas a morte, não é? Ela tem a ver com a consequência do pecado, e essa é uma realidade de todo indivíduo. Ora, mesmo sendo um parente, alguém da família, só o fato de você ter tocado nele, você não podia chegar diante do Senhor para celebrar a ceia, a Páscoa do Senhor, porque você era imundo naquele dia. Essa é uma lei clara do livro de Levíticos, do livro de Êxodo, especificamente. Mas
aquela contaminação ela era um incidente, ela não era algo do coração do indivíduo, em que ele, não é, estava dizendo de todo o seu coração, eu estou vivendo nessa imundícia, eu estou vivendo nessa impureza, e eu toco nisso para não participar da Páscoa. O coração dele desejava participar, mas ele foi contaminado, ele se contaminou com aquilo. Até com intenções outras, mas ele foi contaminado. O coração dele deseja, veja, o coração dele deseja participar, mas ele não pode porque está imundo. E o texto então diz, acompanha comigo, no verso 6 em diante, né? Imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhes, estamos imundos, por termos tocado o cadáver de um homem. Você percebe aqui a preocupação deles. Eles poderiam simplesmente se omitir, mas eles sabem que não podem chegar diante de Deus contaminados. Então eles perguntam a Moisés, aconteceu, nós estamos contaminados. Por que havemos de ser privados da mesa do Senhor? Por que nós devemos ser privados de participar da oferta ao Senhor? A seu tempo, no meio dos filhos de Israel. E veja a colocação, a seu tempo, no tempo determinado. Moisés não tinha uma resposta daquilo que era a lei diretamente de Deus. Ele então se volta ao Senhor. Verso 8, respondeu-lhe Moisés. Veja a resposta de Moisés. Esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Ele foi buscar no Senhor a resposta para aquela pergunta. A sinceridade no coração deles. Eles querem participar, mas tocaram no morto. E agora? O aspecto externo e o aspecto interno. Moisés vai buscar no Senhor a resposta. Isso, irmãos, muitas vezes é assim que deve funcionar. Você tem o livro e tem a lei, e você precisa ter sabedoria para aplicar isso em casos específicos. Você precisa buscar do Senhor orientação na palavra e de joelhos diante do Senhor. Matthew Henry, comentando o texto, diz, você vai voltar à lei de Deus e buscar na palavra de Deus entendimento para aquilo. Mas se você ainda tiver com a mente turva, ajoelhe-se diante do Senhor e clame a Ele que lhe dê discernimento, entendimento da verdade, para que você possa de alguma forma orientar corretamente a vida das ovelhas. Para que não haja ensinamento falso que leve à condenação de vidas. Moisés vai e pede ao Senhor. Então o verso 9 diz, então disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, achar-se imundo, por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, aqui ele acrescenta um ponto, ele está viajando e está longe, não vai dar tempo de chegar para apresentar a sua oferta, e segundo, ele está contaminado por causa de um morto. Contudo, ainda celebrará a Páscoa do Senhor. Esse ainda celebrará a Páscoa do Senhor. Você percebe que aqui a exceção, não é? O Deus da segunda chance, o Deus da misericórdia, o Deus que não fecha as portas para nós totalmente, o Deus que sempre nos permite, com misericórdia, voltar a Ele. Quantos irmãos que desobedecendo a Deus, a palavra de Deus, os seus pais se mantiveram em pecado, constituindo matrimônio com pessoa ímpia, descrente, e segue o seu caminho, e lá na frente, depois de sofrer, depois de ver a angústia tomando conta do seu coração, não podendo criar os seus filhos no temor do Senhor, vivendo o sofrimento de um casamento misto, depois da dor chegar na sua alma, então ele diz, meu Deus, eu fiz o que era mal aos olhos do Senhor.
E estou pagando pelos meus pecados agora. Estou sofrendo porque fiz aquilo que não deveria ser feito. E aí ele se volta ao Senhor. E diz: Senhor, me recebe mais uma vez, porque eu fiz o que era mal aos teus olhos. E o Deus da segunda chance, o Deus da misericórdia, vai recebê-lo de volta. Quebrado, moído, envergonhado. Mas quem sabe, restaurado. Mas ao mesmo tempo nós somos informados nesse texto que eles vão participar, mas não no dia que todos vão participar. Vai haver uma outra chance. No mesmo ano, no segundo mês, não mais no primeiro, mas no dia 14, como no primeiro dia, porque o dia é fundamental, ele vai celebrar a Páscoa àqueles que não puderam participar do primeiro. Eles vão participar da Páscoa. Ora, isso me traz à memória, então, diretamente um princípio muito claro. Um dos pontos fundamentais da chance, da segunda chance, é o arrependimento e a restauração. O Senhor ensina isso. Lá em Mateus 5, verso 23, ele vai dizer: se você vem trazer sua oferta ao Senhor, mas tem inimizade contra o teu irmão, deixa a tua oferta no altar, volta e te reconcilia com teu irmão, te purifica, abandona teu pecado, restaura a tua vida. Aí você volta e oferta ao Senhor. Aí você volta e oferta ao Senhor. Ora, irmãos, isso me faz lembrar diretamente o que acontece na ceia do Senhor em 1 Coríntios 11, quando ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isto é, veja se há alguma coisa que impede você de ir à ceia do Senhor. Veja se há alguma coisa impura no seu coração. Veja se há alguma coisa que contamina a sua alma. Existem dois momentos importantes nisso. Um momento é quando você está lutando com um pecado no seu coração e você, como filho de Deus, tem lutado e apesar de falhas você tem vencido e andado em retidão e você então busca diante do Senhor: Senhor, eu não quero chegar diante de Ti contaminado pelo meu pecado, mas eu fui lavado pelo Teu sangue, eu fui redimido pelo Senhor. E eu examino o meu coração, colocando a minha iniquidade diante da graça redentora de Cristo. E o mesmo Senhor que me perdoou e me salvou é aquele que lava os meus pés, redimindo-me dos meus pecados. E o texto diz: examine-se, pois, e coma o pão e beba o vinho. Não é examine-se e não participe. Veja, você vai, esse exame não é para você não participar, é para você participar. Aquilo que precisa ser resolvido, aquilo que precisa ser tratado no seu coração, a sua alma, o seu entendimento, a sua vida diante de Deus. Mas existem aqueles que são impedidos de fato de chegar à mesa. Esses são impedidos pela própria igreja do Senhor, por aqueles que são chamados, não é? Os que têm o poder da chave de ligar e desligar, aqueles que têm a autoridade do Senhor de poder disciplinar e restaurar. Daí Paulo vai dizer: aquele que participar da mesa do Senhor indignamente torna-se réu. Há um pecado de participar da Páscoa e da ceia
contaminado. Mas o pior é não ser sincero. Dizer, Senhor, nós temos pecado contra o Senhor. Perdoa o nosso pecado. Não seja você aquele que vai te disciplinar, como fizeram aqueles judeus lá, os hebreus do Antigo Testamento. Procure a liderança da igreja, procure o pastor, procure o conselho da igreja, e então converse, fale com eles, peça ajuda, orientação, para que vocês possam caminhar de modo agradável ao Senhor. Mas tem um problema mais sério do que esse, diz o texto lá em Números 9. Por favor, no verso 11. No mês segundo do dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, se um homem achar-se limpo, e não estiver de caminho, entenda, ele não foi contaminado pelos mortos, nem está longe, ele está apto para participar, está tudo pronto para participar, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor, ao Senhor a seu tempo. Que coisa interessante isso. Um está impedido de ir, e foi. O outro pode ir, e não foi. Pode ir, não vai. O outro diz, eu não quero ir. Voluntariamente diz, eu não quero participar da mesa do Senhor. Voluntariamente diz, eu não vou à casa do Senhor adorá-lo nesse domingo. Eu vou ficar em casa, eu vou ficar descansando hoje. Voluntariamente diz, eu não quero servir ao Senhor hoje. Nada me impede de ir, mas eu não quero ir. Essa iniquidade, ela é superior àquele que foi contaminado por um morto, ou estava de viagem e não pôde chegar. Quando voluntariamente decidimos não fazer a vontade de Deus. É interessante que essa coisa da voluntariedade, porque havia perdão para pecados, havia perdão para pecados conhecidos como pecados de ignorância ou da ignorância, ou na ignorância, mas não havia perdão para pecado voluntário, consciente. O apóstolo Paulo saiu para matar, destruir a igreja. Ele diz na carta, eu fiz isso na minha ignorância. Aqueles homens estavam matando Cristo. Ele diz, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Veja, eles são ignorantes, eles não conhecem. Mas aqueles que tiveram o seu olhar, a sua mente aberta, aqueles que tiveram o entendimento do Senhor e agora não são mais ignorantes e conhecem e dizem voluntariamente, eu não quero me assentar à mesa, eu não quero cultuar Deus com meus irmãos, eu quero ficar em casa. Esses são aptos ao juízo de Deus. Não aqueles que fracos, aflitos, abatidos de alma, lutando contra o pecado, às vezes se sentem tão impotentes que não conseguem sair. Não me refiro a esses. Eu me refiro ao que está de pé e conhece e sabe e mesmo assim diz, eu não vou. Eu não quero ir. Eu prefiro ficar em casa. Diz o texto, essa alma será cortada do vosso meio.
a última seção do texto fala dessa misericórdia e dessa graça de Deus que encerra o texto dizendo: se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Preste atenção. A misericórdia de Deus, a segunda chance de Deus, não é a mudança da sua lei, não é a mudança do seu ser, não é a mudança da sua verdade, não é que a verdade se afrouxa, não é que a verdade se estica ou se torna elástica, não. A verdade é a mesma, ela não muda. Deus dá a segunda chance dizendo: você voltará daqui a um mês. Mas quando diz, vai voltar daqui a um mês, você vai fazer exatamente como o rito da Páscoa, como feita no primeiro mês. Não vai ser diferente do segundo, não vai ser um novo modelo. Né? É como se fazem em igrejas hoje. Você tem um culto de manhã e um culto à noite. Um culto 5 da tarde é para os jovens, um culto à tarde para os mais velhos. Então, você faz diferente. Cada um é diferente do outro. Você adora a Deus diferente para o jovem, você adora a Deus diferente para o mais velho. Cada um tem o seu. Não, a regra é a mesma. O tempo é diferente. Veja, e para o estrangeiro? Para o estrangeiro também, diz o texto: também celebrará a Páscoa do Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito. Assim a celebrará. Veja, o estrangeiro celebrará como celebram aqueles que são os hebreus. Os que terão a segunda chance celebrarão do mesmo jeito que celebram os que celebram no primeiro mês. Não haverá duas regras, uma única regra. Será assim. Mas como é que se pode participar da Páscoa, irmãos? Como se participa da Páscoa? Como é que o estrangeiro participa da Páscoa? O que é que ele tem de fazer para participar da Páscoa? Em Êxodo capítulo 12, por favor, abra sua Bíblia comigo. Verso 48 em diante diz assim: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra. Veja, ele tinha que receber um sinal único para participar das celebrações que seriam repetidas. Você só participa da Páscoa se você for circuncidado. Você entende? Quando é que você participa da mesa? Quando você é batizado, quando você faz a profissão de fé e é batizado. O mesmo princípio se estabelece na igreja do Novo Testamento. Não muda nada. Para que você participe. Então, o estrangeiro, para poder participar, ele tinha de ser circuncidado. E então participaria da mesa do Senhor. Para onde, irmãos, além da glória do Evangelho manifestado em forma de símbolo, o pão e o vinho, mas o próprio sacramento aponta para a obra de Cristo. Então veja, por exemplo, no nosso texto específico lá de Números, volte comigo para Números 9, por favor. Quando ele diz assim, no verso 12, dela não deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Essa é uma ordem que está no capítulo 12 de Êxodo, no verso 46, também está lá no mesmo capítulo 12 de Êxodo, mas também em João 19, verso 36. João 19, verso 36. É interessante que lá no Evangelho de João, veja, João ele aponta para Cristo como cumprindo, mostrando que ele era o vinho novo, isto é, era superior a toda a prática da antiga aliança. E agora,
o cordeiro que foi morto na antiga aliança, que era morto, Cristo então é o cordeiro de Deus. João, quando vê Cristo, diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a linguagem bíblica, dizendo: esse é o cordeiro pascal, é o que veio morrer pelos meus pecados. E no verso 36, ele diz, quando Cristo, do capítulo 19 de João, não é? Quando, eu posso ler do verso 31 em diante, por favor. João 19, verso 31 em diante, ele diz: então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Veja, vamos quebrar as pernas deles. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. O que estava à direita e o que estava à esquerda dele tiveram suas pernas quebradas, porque facilitava até a morte imediatamente. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto. Veja o detalhe do Evangelho: não lhe quebraram as pernas. Lá no texto de Números diz: ele não terá sua perna quebrada. Aí o 34 diz: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Que imagem extraordinária! A purificação do Antigo Testamento era feita por meio da água, e é feita por meio do sangue do Cordeiro. Sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Ele foi moído na cruz do Calvário pelos nossos pecados, mas os seus ossos não foram quebrados. Porque ali está um ponto fundamental. Perceba que eles celebram duas Páscoas, até então na história do Antigo Testamento. A primeira no dia da libertação, e a segunda, 1 ano depois, no dia em que eles vão partir para a Terra Prometida. Eles vão sair do Monte Sinai naquele dia, rumando à Terra Prometida. E quando no livro de Josué, no capítulo 5, verso 10, Josué vai dizer: no primeiro mês, dia 14, eles entram na terra. E eles celebram a Páscoa. Exatamente no dia que eles entram na terra. Primeiro mês do ano, no 14º dia do mês. 3 Páscoas. A primeira, quando eles saem do Egito. A segunda, quando eles saem do Monte Sinai para ir para a Terra Prometida. Isso nos traz uma lembrança tão interessante, irmãos. Esse é um dos elementos de quem participa da mesa do Senhor. Esse é um dos aspectos. Nós participamos, e o texto diz: eles cantaram um hino e saíram. Cristo saiu para morrer. E a igreja sai pelo mundo. Eles cantaram um hino e saíram. Nós participamos da mesa e somos lembrados do nosso compromisso para onde nós formos,
por onde nós andarmos, nós somos o povo que foi liberto do pecado pelo Cordeiro que foi imolado sem ter os seus ossos quebrados. E nos libertou do pecado, do diabo e do mundo. E nós andamos agora. Nós saímos agora. Na escola, você jovem, é o jovem que foi liberto do pecado e se assenta à mesa do Senhor. No trabalho, você é o empregado que foi liberto pelo sangue do Cordeiro e que assentou-se à mesa do Senhor e sai pelo mundo. Em casa, na família, eu vivo como aquele que foi redimido pelo Cordeiro, que não teve os seus ossos quebrados, mas verteu o seu sangue para a minha salvação. Essa é a bênção que nós vamos participar agora. Todos aqueles que, como na antiga aliança, circuncidados foram, você na nova aliança foi batizado. Agora você se assenta à mesa do Senhor. E você vai lembrar e trazer à memória o que o Cordeiro fez por você. E você vai examinar a sua vida. Você vai colocar diante de Deus a sua vida. E você vai confessar os seus pecados. Que impureza há? Ora, não é porque você tocou externamente o morto, mas certamente a morte pode ter ainda raízes tão fortes na sua alma, no seu olhar, na sua palavra, no que você vê, no como você fala, nas suas amizades. Certamente você tem sido contaminado pelo pecado. Examine-se a si mesmo e participe da mesa do Senhor. O Senhor nos dá uma segunda chance, o Senhor nos dá uma oportunidade, porque Ele nos purificou de todo o pecado. Mas agora, irmãos, quando nos assentaremos nessa mesa junto com o Senhor, nós poderemos contemplar com os nossos olhos o que vocês apenas ouviram com seus ouvidos. O Cristo morto, sacrificado pelos nossos pecados. E quando sairmos, nós possamos ir pelo mundo testificando que nós somos dele, na expectativa de entrarmos na terra prometida. Certamente essa é a bênção que alcança e alcançará o povo de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, por tua palavra nessa manhã, pelo Cristo maravilhoso e bendito Senhor da nossa alma, que morreu pelos nossos pecados. E agora, Senhor, nós podemos nos achegar a Ti, clamando as Tuas misericórdias sobre nós, confessando os nossos pecados, ó Deus, e em Ti recebendo a graça para vivermos uma vida santa e reta, porque fomos separados dos povos do mundo e somos o Teu povo, para a glória do Teu nome. Bendito seja o Senhor, hoje e para sempre. Amém, Senhor Deus.